Capítulo 5, parte 2. A formação da sombra. O conteúdo e as qualidades específicas que contribuem para a formação dessa estrutura interna, a sombra, são selecionados pelo processo de desenvolvimento do ego. O que a consciência do ego rejeita torna-se sombra. O que ela positivamente aceita, aquilo com que se identifica e absorve em si, torna-se parte integrante de si mesma e da persona. A sombra é caracterizada pelos traços e qualidades que são incompatíveis com o ego consciente e a persona. A sombra e a persona são pessoas estranhas ao ego, que habitam a psique junto com a personalidade consciente que nós próprios sabemos ser. Há a pessoa pública e oficial, a que Jung chamou a persona, a qual está mais ou menos identificada com a consciência do ego e forma a identidade psicossocial do indivíduo. E, no entanto, é também, tal como a sombra, alheia ao ego. Embora o ego se sinta mais à vontade com a persona pelo fato de ela ser compatível com normas e costumes sociais. A personalidade da sombra não está visível e só aparece em ocasiões especiais. O mundo ignora, em maior ou menor grau, a existência dessa pessoa. A persona está em muito mais evidência. Ela desempenha um papel oficial, cotidiano, de adaptação ao mundo social. Sombra e persona são como dois irmãos para um homem ou duas irmãs para uma mulher. Uma está à vista do público e a outra está escondida e é solitária. São um estudo em contrastes. Se uma é loura, a outra é morena. Se uma é racional, a outra é emocional. Narciso e Goldemundo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Caim e Abel. Eva e Lilith, Afrodite e Hera. Essas figuras formam tais pares. Uma complementa ou, mais frequentemente, opõe-se à outra. Persona e sombra são usualmente o oposto, mais ou menos exato uma da outra, e, no entanto, são tão chegadas quanto podem ser dois gêmeos. A persona é a pessoa que passamos a ser em resultado de processos de aculturação, educação e adaptação aos nossos meios físico e social. Como já mencionei, Jung foi buscar esse termo no teatro romano, onde persona se referia à máscara do ator. Ao colocar uma máscara, o ator assumia um papel específico e uma identidade dentro do enredo dramático, e sua voz era projetada através da boca recortada no rosto da máscara. No plano psicológico, a persona é um complexo funcional cuja tarefa consiste tanto em esconder quanto em revelar os pensamentos e sentimentos conscientes de um indivíduo aos outros. Como complexo, a persona possui considerável autonomia e não está sob o total domínio do ego. Uma vez no desempenho de um papel, o autor declama suas falas, com ou sem vontade e muitas vezes sem grande percepção do que está dizendo. Como está você? Alguém pergunta numa chuvosa e desagradável manhã, e num piscar de olhos, sem um momento de hesitação, o interpelado responde: ótimo, e você? A persona faz com que a interação social casual transcorra mais fácil, mais solta e atenua os pontos mais ásperos que poderiam, em outras circunstâncias, causar constrangimento ou dificuldades sociais. A sombra, um complexo funcional complementar, é uma espécie de contrapessoa. A sombra pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. Mefistófeles, no Fausto de Goethe, é um exemplo clássico de uma figura sombra. Fausto é um intelectual entediado que já viu tudo o que havia para ver, leu todos os livros importantes e aprendeu tudo o que queria saber, e agora sente-se esgotado, sem nada que o motive e sem vontade de viver. Está deprimido e pensa em suicídio quando um cachorrinho se atravessa de súbito em seu caminho e transforma-se em Mefistófeles. Mefistófeles induz Fausto a deixar seu gabinete de estudo e sair com ele pelo mundo, a fim de adquirir experiência sobre o seu outro lado, a sua sensualidade. Apresenta Fausto as suas funções inferiores, sensação e sentimento, e aos frêmitos e excitação da sua até então nula vida sexual.
Esse é um lado da vida que sua persona como professor intelectual não permitia. Sob a orientação de Mefistófeles, Fausto passa por um processo a que Jung deu o nome de enantiodromia, a conversão radical da personalidade ao tipo de caráter seu oposto. Ele adota a sombra e, com efeito, durante algum tempo passa a estar identificado com suas energias e qualidades. Para um ego que esteve identificado com a persona e seus supostos valores e qualidades, a sombra tresanda a podridão e a malignidade. Mefistófeles consubstancia o mal, a destrutividade pura, intencional, obstinada. Mas o encontro com a sombra também tem um efeito transformativo sobre Fausto. Ele encontra nova energia, o seu tédio dissipa-se e lança-se em aventuras que, no fim, lhe proporcionam uma experiência mais completa de vida. A integração da sombra constitui um problema psicológico e moral extremamente espinhoso. Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terrivelmente incompleta. Ao abrir-se para a experiência da sombra, entretanto, uma pessoa fica manchada de imoralidade, mas alcança um grau de totalidade. Isto é, na verdade, um dilema diabólico. É o dilema de Fausto e o problema essencial da existência humana. No caso de Fausto, sua alma é salva no final, mas só pela graça de Deus.